Eu sou Adriana Teixeira e o nosso tema de hoje é o significado espiritual da crise. Como é poder enfrentar uma crise na nossa vida de uma forma mais madura, serena, com entendimento, né? Sem estar muito envolvido com aquilo, alcançando o que a gente pensa talvez seja a nossa maturidade psíquica, emocional, espiritual, para lidar com as crises e com os problemas da vida. A base do conteúdo de hoje é a palestra 183 do Pathwork, e a proposta é justo essa nova visão sobre a crise, sobre essa possibilidade da crise como aprendizado, para que a gente dê um passo a mais na nossa própria maturidade espiritual. De uma forma geral, quando a gente pensa em crise, o que é que vem à cabeça, né? Qual é o senso comum? É o ápice, digamos, de um conflito, né? As crises, elas tanto podem ser pessoais quanto coletivas. A pandemia mesmo fez com que a gente vivesse um momento de crise na saúde de uma forma coletiva, né? E, no entanto, também a gente passa nossas crises pessoais, né, com os nossos enfrentamentos, quando a gente tem perdas de diversas ordens. Então, a crise diz respeito a isso, a esse momento de enfrentamento, de ápice, de conflito, de muitas vezes de ruptura. É quando a gente vê que algo precisa mudar. A perspectiva que o Pathwork trata nessa palestra é a crise como este momento em que a vida, o universo, está propondo uma mudança e uma estrutura arraigada, antiga, está lutando para se manter. Então, o que ocorre? Nessa luta interna, pessoal, de conflito, em que uma mudança em nós está em curso, enquanto a nossa vontade é que aquilo não ocorra. Então, assim, a parte da nossa consciência que tem vontade, né? O nosso ego, que é quem decide as coisas, é através do ego que a gente toma as decisões, faz as escolhas. Só que o que ocorre é quando a gente entra em luta com uma mudança que, digamos que a natureza, o universo já está pondo em curso na sua vida, mas você não quer que aquilo aconteça. Então, é esse momento em que a gente ajuda, corrobora, né? Ajuda, facilita com que aquela crise se instale. Então, vamos pegar um exemplo fictício de uma mulher que, de repente, sustenta a família e passa por um episódio de uma perda financeira, uma perda profissional, de algum trabalho, de um contrato significativo para ela, em que, nesse instante, tudo desaba, né? Ela está em crise, digamos assim. O que ocorre? Qual é o convite? Óbvio que todas as emoções que tiverem ali, elas precisam ser vivenciadas. Em momento algum, eu vou falar aqui, passe por cima e siga adiante. Não é assim. Faz parte de alcançar essa maturidade emocional, espiritual, dar espaço para as emoções, ter consciência de todas as emoções que você está vivendo. Até porque a vida faz isso com a gente. Qualquer baque que a gente tome,
faz com que a gente sinta, e sentir é humano. Isso faz parte da nossa humanidade. E vivenciar a dor, a perda, o luto, a raiva, a inconformidade, tudo faz parte, tem lugar para tudo isso. E talvez um dos pontos mais importantes do nosso processo de autoconhecimento seja esse entendimento de que efetivamente há espaço para tudo. Porque o que trata, a parte principal que trata essa palestra é que essa luta interna é justo porque a gente luta por algo que é idealizado e não por algo real que está acontecendo. Esse ponto da crise é que convida a gente para o aqui e agora. Então, vamos retomar esse exemplo, né? Uma mulher, chefe de família, que sofre uma perda temporária financeira, ou de trabalho, ou de contrato, ou de emprego. Não sei exatamente. É uma suposição. O que acontece? Qual é o convite? Óbvio que a viver a emoção, a dor, a raiva, a inconformidade, a indignação, tudo é legítimo. É legítimo e a gente garante o espaço dos sentimentos. Mas qual é a visão? Veja, quando a gente está muito identificado com a situação, é mais difícil a gente conseguir olhar para ela de uma forma mais objetiva, porque a gente está envolvido emocionalmente. Então, qual seria o primeiro passo? Um pouquinho do distanciamento. Porque o que é que essa ocorrência, essa situação na vida desta pessoa está chamando? É para uma mudança. É para uma mudança no momento. Como vai ser o processo dela? Qual vai ser? Cada um tem sua forma de passar. E as formas, elas são legítimas. A gente não tem que sair de, essa é a melhor forma. Não existe idealização na forma de lidar. Não é isso. O agora está chamando para uma mudança. Isso é real. Qual seria a posição dela se ela consegue dar esse passo um pouquinho para trás, se distancia? Ela observa, preciso fazer uma mudança, tá? E a partir daí, óbvio, vai ser do jeito dela, no tempo dela, mas o convite é preciso uma mudança agora. Algo já mudou. Então, assim, não tem como a gente ficar brigando com o que com o que aconteceu. Tá, se você tem uma briga, por exemplo, legal, judicial, sim, você vai também para esse enfrentamento. Não é disso que eu tô falando. É da aceitação do que aconteceu enquanto realidade. É do ponto da realidade. Porque esse é o convite da crise. Nessa palestra, o que o pessoal que está trazendo para a gente é que muitas vezes é preciso haver a mudança na estrutura que está baseada em irrealidade. A estrutura nossa interna muitas vezes está se baseando em algo idealizado. E na hora que a vida nos chama para algo real, é onde uma crise se instala quando eu não quero lidar com o real, eu quero ainda manter o meu mundo ideal. Entende? Então, assim, é desse ponto o convite para a gente estar mais confiante, maduro, em paz, para lidar com a realidade. Essa palestra traz um aspecto muito rico, que é a possibilidade da gente olhar para o seguinte: é como se a crise, de alguma forma, também fosse um convite para um desapego à estrutura arraigada que a gente está habituado com padrões, porque é assim que muitas vezes a gente funciona, através de padrões
que já não servem mais, que já precisam mesmo da mudança. Só que, como a gente se apega, a gente usa a força da vontade para se manter com aquilo, enquanto a vida está pedindo mudança. É só a gente olhar hoje para a sociedade como a gente está, a gente vê crises, a gente vê padrões que já não nos servem mais, padrões de governança política pública, padrões de nossas estruturas financeiras, né? De alguma forma, ainda estão se batendo com a mudança. Porque parece que, de um lado, a gente ainda fica tentando manter as estruturas antigas, quanto o mundo, a universalidade já está pedindo mudanças, né? O quanto que a gente se bateu e reagiu com as novas tecnologias, né? E, no entanto, por conta da pandemia, meio que de uma forma a gente é forçado a se adaptar, né, a essa nova realidade. Então, assim, da mesma forma, o que acontece fora também acontece dentro. E essas estruturas, às vezes, a gente se apega a elas como se fosse sobrevivência. E não é assim, é a forma como a gente se organizou psiquicamente, mas que tem sim como a gente ir repensando, ir frouxando e confiando mais na vida e podendo lidar com as crises, com as mudanças de uma forma mais fluida, digamos assim, né? Então, qual seria a saída? Depois desse passo, digamos assim, de um afastamento que a gente consegue olhar mais distante, é também incluir que o que a gente vive nesse plano é nossa humanidade, faz parte da humanidade a dualidade, que é dores e prazeres, ganhos e perdas, realizações e estagnações, sabe? E poder sentir tudo. Sentir dor, sentir frustração, sentir prazer e não lutar contra isso. Então, assim, saber que existe espaço em nós para o que a gente estiver sentindo, lidando com o que é externo e muitas vezes não está mesmo no nosso controle, como até as emoções também, né? É óbvio que a gente aprende a lidar com as nossas emoções, dando lugar a elas. Então, o convite da palestra é: como sair disso? Gente, o primeiro passo, depois, na verdade, o segundo, né? Que o primeiro eu já dei, que seria esse passinho para trás, um afastamento, né? Para que você tenha um contato um pouco mais distanciado da sua própria questão. O outro, que é esse segundo passo, é muito humano. É poder olhar para si, para o que está sentindo, para o que está ocorrendo de uma forma humana, com acolhimento, sabe? Não tem a melhor forma. Não tem. É você com sua humanidade. Então, é poder aceitar o que está ocorrendo, a frustração daquele momento, a dor daquele momento, sabe? Mas lembrando que sim, da mesma forma que você sente tudo isso, você também tem em si sua força, sua determinação, sabe? Tanto para acolher o seu lado frágil, quanto para que essa força ela tome lugar e você use a vontade onde ela precisa ser usada, que é com o que você pode realmente mudar, né? E não lutando com o que você não tem como mudar. O convite da palestra de hoje é esse: estar em crise não significa alimentar ela. Passar por ela é
está dando espaço para que ela exista. É poder estar consciente de que aquilo ali é um chamado para alguma mudança. Que sim, você pode estar resistindo à mudança, e também é humano isso, mas você poder olhar para isso, não, eu não estou querendo essa mudança agora, sabe? Tá puxado para mim. Só isso, a sua honestidade com você, com o seu momento, já vai te colocar em outro lugar em relação à sua crise pessoal. Já vai fazer você ter uma postura mais de acolhimento consigo e com o momento. Então, esse relaxamento interno já proporciona um estado mais sereno e maduro para lidar e enfrentar, seja o que for que esteja no seu cenário atual. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. Se quiserem deixar seu comentário, curtir, sugerir algum tema, fique à vontade, vai ser muito, muito bom pra gente. Gratidão.